Mas hoje a gente tem que dar uma pausa, porque aconteceu uma coisa comigo essa semana, e eu achava que nunca isso ia acontecer comigo, mas aconteceu. E Deus ministrou no meu coração com esse acontecimento. A Bíblia diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Então a gente precisa acreditar na palavra. Quem já viu na TV falar de um vírus que bloqueia as pastas e pede um resgate? Você já viu? Pois é. Essa semana, o editor de vídeo que eu uso, ele disse assim: tem uma atualização. E aí você já fica, uma atualização vai melhorar. E aí eu cliquei na atualização. E quando eu cliquei na atualização, vou falar igual o menino fala, o computador zangou. O computador zangou. E era uma atualização, o programa é gratuito. O programa é gratuito. Só que quando eu cliquei na atualização, o computador zangou. E aí começou a ficar ruim, começou a ficar ruim, começou a ficar ruim. E de repente, as pastas ficaram todas bloqueadas. E quando eu abri um bloco de notas que estava lá, apareceu do nada, tinha uma mensagem, e essa mensagem dava um e-mail para que eu entrasse em contato. E eu confesso para vocês que eu fiquei desesperado. Por quê? Porque eu não tinha backup. E ali estavam todas as coisas da igreja. O estatuto da igreja, os logotipos da igreja, tudo estava ali. E eu disse: meu Deus do céu, todas as mensagens da rádio estavam ali. E eu comecei a me preocupar. Eu fui até quase 2 da manhã tentando resolver, e nada. E quando eu já estava assim, desesperado, o Espírito Santo me visitou. Diga amém. Amém. Pastor, o Espírito Santo recuperou as pastas? Não. Não recuperou as pastas. Mas o Espírito Santo falou uma coisa que recuperou a mim. Amém? Amém. O Espírito Santo falou comigo assim, dentro de mim. Falou assim: ei, não se preocupe, coisa boa é ouvir a Deus. O Espírito Santo falou dentro de mim assim: não se preocupe, porque o que você tem não está ali. O que eu te dei, o que eu te dei não está ali, está dentro de você. Amém? Olha só,
Ali naquele computador tinha os PDFs dos meus estudos. Eles estavam ali. Estudos antigos, Champlin. Estava tudo ali. E uma voz dentro de mim disse assim: não se preocupe. O que eu te entreguei não está ali. Está dentro de você. Diga glória a Deus. E aquilo me deu uma paz. E o Espírito Santo me deu 2 mensagens. E nessa mensagem eu falo: o que fazer quando se perde tudo? Porque na verdade existem pessoas que elas estão desesperadas porque perderam tudo, porque perderam dinheiro, porque perderam um parente, porque perderam um relacionamento. E tem pessoas que dizem assim: a minha vida acabou por causa de uma perda. E eu digo para você que o Espírito Santo, Ele quer nos ensinar até nas perdas. Amém? Que Deus abençoe, que você nunca perca tudo. Que Deus abençoe. Mas eu quero falar hoje aquilo que Deus me deu e me levantou e me fortaleceu. Amém, igreja? Para isso você vai abrir em Gênesis. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 1. Eu não sei se você já teve uma perda grande assim, ou pequena como a minha. Eu não sei se você já perdeu muito dinheiro, mas essa mensagem, ela talvez ela não sirva para você agora, mas você guardando essa mensagem no seu coração, talvez um dia você ajude alguém. Amém, igreja? No capítulo 1 de Gênesis diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e o que? E vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Dá uma pausa. Olha para o pastor. A gente não sabe o que aconteceu nesse momento. A gente não tem certeza do que aconteceu. Uns falam que a terra estava sem forma e vazia porque aconteceu algo. Porque se existia isso, Deus não ia fazer uma coisa sem forma, vazia. A gente não sabe. Uns acreditam que a terra estava sem forma e vazia por causa da queda de Satanás.
Eu não sei. Mas eu sei que a terra estava desconfigurada. A terra estava precisando ser configurada. Diga amém. E Deus, com muita paciência, começou a configurá-la. A partir do verso 3. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as. Chamou Deus a luz dia, e as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. Ô pastor, como que Deus fez o dia primeiro e a noite, se Ele não fez o sol? Aí você tem que perguntar a pergunta mais fácil. Amém, igreja? Vocês estão animados? Amém? Como que é isso, pastor? Não sei. Mas eu sei que Deus, a primeira coisa que Ele fez foi acender a luz. Quando a gente quer enxergar, não adianta sair como doido querendo achar, batendo nas coisas. A primeira coisa que a gente tem que fazer é acender a luz. Às vezes a gente tem muitas dúvidas, e a primeira coisa que a gente tem que buscar é a luz. A Bíblia diz que a palavra de Deus é lâmpada. Diga amém. Para acender essa luz. Então Deus começa a configurar a terra, acendendo a luz. Diga amém. Diga glória a Deus. Verso 6. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus o firmamento céus. Houve tarde e manhã o segundo dia. Disse também Deus: ajunte-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e o ajuntamento das águas mares. E viu Deus que isso era bom. E disse: produza a terra relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã o terceiro dia. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos.
e sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra. E assim se fez. Fez Deus os 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas, e os colocou no firmamento dos céus para alumiarem a terra, para governarem o dia e a noite. E fazerem separação entre a luz e as trevas. E viu que isso era bom. Houve tarde e manhã, o 4º dia. Eu vou ler até aqui, e em casa você vai ler tudo. Talvez você já conheça. Deus, Ele vai configurando cada coisa no seu devido lugar. Ele vai fazendo separação, Ele vai colocando tudo no seu devido lugar. E isso que Ele está mostrando aqui na palavra, Ele faz na nossa vida. Porque às vezes a nossa vida desconfigura. Às vezes a nossa vida fica sem forma e vazia. Às vezes a gente fica desse jeito. Tem gente que a vida dela está vazia. E aí, quando a vida está vazia, a pessoa quer encher. E às vezes a pessoa enche de coisas que vai piorar. Quem está entendendo, pastor? Tem pessoas que elas estão no fundo do poço e continuam cavando. Elas precisam de uma reconfiguração. E só Deus pode fazer isso. Reconfigurar a vida de uma pessoa que está sem forma. E por ela estar sem forma, ela está observando a vida dos outros e trazendo para si características que não são suas. Elas estão parecendo com outras pessoas. O cabelo está parecendo com uma pessoa. A maneira de se vestir está parecendo com outra pessoa. Aquilo não é ela, mas ela, por estar vazia e sem forma, ela está buscando referências. Deus, Ele quer reconfigurar a nossa vida. Deus, Ele fez essa configuração em 6 dias. Quantos dias? 6 dias. E no 7º descansou. O problema é que hoje as pessoas, elas estão acostumadas a quererem as coisas para ontem. As pessoas, elas querem para ontem. E você vê que até Deus levou 6 dias. Tudo tem o seu tempo determinado. A configuração de uma vida leva tempo. Não é da noite para o dia que se forma um homem, uma mulher de Deus. Amém? Quem está compreendendo até aqui? Pastor, eu entendi que tem pessoas que elas estão desconfiguradas.
Alguma coisa aconteceu. Às vezes nem a pessoa sabe. É ou não é? Você já viu uma pessoa dizer assim: eu estou com vontade de comer uma coisa que eu não sei o que é. Você já viu alguém falar assim: nossa, hoje eu estou querendo, sabe, uma coisa que eu não sei o que é. Mas Deus sabe o que é. Deus sabe o que você precisa. Amém? Pastor, como que acontece essa configuração ou reconfiguração? A gente já sabe que tem um tempo, que existe um processo. E essa segunda mensagem, eu quero falar do processo de configuração ou reconfiguração. Para isso você vai abrir a sua Bíblia em Lucas. Lucas, capítulo 15. Lucas, capítulo 15, verso 11. Depois, essa mensagem, se Deus quiser, né, vai estar no YouTube. E aí você vai poder, se desejar, compartilhar com alguém. Como é que eu vou saber, pastor, o canal do YouTube? Depois você pega ali um folhetinho nosso, se inscreve no canal, e aí você não perde nunca mais. Diga amém. Lucas capítulo 15, verso 11, diz assim: continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dai-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, presta atenção nesse versículo. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém,
disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Diga glória a Deus. Você está entendendo que ele estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado? Porque uma pessoa desconfigurada, ela está morta espiritualmente. Uma pessoa desconfigurada, ela está perdida. Então esse rapaz, ele teve uma reconfiguração na sua vida, porque ele era filho, mas perdeu tudo e se tornou escravo. Quando perdeu tudo que tinha, é por isso que ele estava cuidando de porcos e não tinha o que comer, não tinha nada, porque escravo não recebe salário. Quem está entendendo isso? Então, quando ele estava na lama, porque às vezes é necessário, infelizmente, ir para a lama para que a ficha caia. Tem pessoas que elas precisam chegar na lama para cair a ficha, porque a Bíblia diz que aconteceu algo na cabeça daquele rapaz. Tudo começa aqui, ó. E na cabeça dele, a Bíblia diz que ele caindo em si, quer dizer que ele estava loucão, não é? Comprando bebida, pagando bebida, cheirando, não é? Não sei se cheirava naquela época, mas ele estava fazendo tudo errado, mas ele caiu em si. Entenda bem que para uma reconfiguração de vida, a pessoa precisa cair em si. A pessoa precisa entender que ela está perdida, que ela precisa ser reconfigurada. E aí ele caindo em si, vendo que estava na lama, sem nada,
ele lembra do pai. E é justamente isso. Uma reconfiguração da vida. A gente precisa de um pai. A gente precisa de Deus. Deus é pai. Amém, igreja? Ele vai e lembra. Quando eu estava com o meu pai, eu tinha isso, eu tinha aquilo outro. Agora eu não tenho nada. Até os trabalhadores do meu pai têm tudo e eu não tenho nada. Eu estou na tábua da beirada. Eu estou derrubado. Aí a Bíblia diz que a segunda coisa aconteceu. Primeiro ele caiu em si, que precisava de uma reconfiguração. E a segunda coisa é que ele resolveu. Ele tomou uma atitude. E ele disse assim: eu vou. Não foi? Amém? Ele levantou-se. Ele disse: levantar-me-ei, verso 18, e irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu diante de ti, e agora não sou digno de ser chamado teu filho. Então a segunda coisa foi lembrar e tomar uma atitude. Eu vou buscar meu pai, e eu vou dizer para o meu pai: eu pequei. É exatamente isso que acontece num processo de reconfiguração de vida. Se a sua vida está sem forma, vazia, na lama, a pessoa precisa cair em si, a pessoa precisa lembrar que precisa do pai. E ela precisa levantar e ir em direção a esse pai e pedir perdão. Diga amém. E ele foi. A Bíblia diz que o pai já o avistou de longe, porque Deus, ele é onisciente. E quando você começa a pensar em buscá-lo, ele já avista de longe e já começa as coisas a melhorar. Amém, igreja? Quando você toma uma atitude e diz assim: não, hoje eu vou na igreja, Deus já envia uns anjos para livrar de todo mal, para você chegar, aleluia. Deus já começa a trabalhar. Então o pai viu de longe e foi até ele. A Bíblia diz que a primeira coisa que o pai fez foi abraçar e beijar. A primeira coisa que o pai fez foi abraçar e beijar. Depois é que ele falou que pecou. O pai já correu na frente, abraçou e beijou. Entenda bem, a graça é um favor imerecido. Deus nos amou primeiro. Diga glória a Deus. Ele já te amou antes mesmo de você pedir perdão. Amém? Então ele vai, abraça, beija. O filho pede perdão, diz que não é digno, está certo, está se arrependendo, se humilhando. E aí o pai vai e manda trazer uma roupa nova. O cara estava um trapo, o camarada estava cheio de lama podre, cheio de xixi. Ele estava derrubado, uma cachaça da... Você já viu um bêbado? O bêbado fica todo xixizado. Você já viu um bêbado como fica? Todo sujo, cai no chão, arrebenta a cara, cheio de sangue. Não é? É ou não é? Eu tinha uns colegas que no outro dia eles não recebiam ninguém. A gente batia na porta, batia.
Estou lembrando aqui dele agora, a cara toda quebrada. Pois é. E aí o pai diz assim: não, traz a roupa nova. A Bíblia, quando ela fala de vestes novas, ela está falando de um novo coração. Amém, igreja? Amém. Quando a Bíblia ela se refere, quando ela está falando sobre roupas novas, vestes novas, ela está falando de um coração novo. Deus, o Pai, Ele quer dar um coração novo. Diga amém. Diga amém, gente. A reconfiguração ela vai acontecer. Então veja bem. Eu não sei onde é que eu estava. Então, o pai manda trazer uma roupa e põe um anel no dedo dele. Diga amém. Por quê? Veja bem. Ele troca a roupa dele, coloca o anel e sandália nos pés. Ele estava reconfigurando aquele rapaz que estava com aparência de escravo. Então Deus, Ele quer reconfigurar a nossa vida, porque quando a gente desconfigura, a gente perde a unção de filho e passa a ser escravo. É por isso que você vai ver a pessoa na sarjeta. E há quem falem assim: foi a vontade de Deus. Não, não foi. Aquilo está desconfigurado. Não é a vontade de Deus. Está lá numa cadeia, está lá jogado, está lá nas drogas. Deus quis assim. Aquilo foi desconfigurado. Não era propósito de Deus. Então veja que Deus, que o Pai, Ele traz a roupa nova, traz o anel, simbolizando autoridade, aliança, e manda ele se calçar, porque o escravo não tinha sandálias, o escravo andava com o pé no chão. E o pé no chão não tem proteção. Então ele vai e traz as sandálias. Igreja, Deus, o Pai, estava reconfigurando aquele filho. Se você, por alguma coisa que aconteceu, desconfigurou você era uma pessoa muito usada por Deus, e aconteceu algo no passado que te desconfigurou, saiba que o Pai, Ele vai te abraçar, Ele vai te beijar, Ele vai trocar o teu coração, Ele vai ter aliança com você, e Ele vai te calçar, Ele vai trazer você que está com aparência de escravo do pecado, para ser filho, herdeiro. Diga amém. Eu sei que quando acontece a reconfiguração, tem gente que vai reclamar. Entenda que Deus tratou essa parte de fazê-lo filho de novo, para depois fazer a festa. Hoje em dia as pessoas estão pregando um evangelho, as igrejas, isso é culpa nossa, estão pregando um evangelho que primeiro é a festa, e não é assim. As pessoas, elas querem a bênção para ontem. Quem está entendendo isso? Elas querem a bênção, e aí as pessoas, os líderes, eles dão. Vem que tem bênção, vem que tem bênção. Não,
primeiro tem que reconfigurar, depois é a festa. Diga amém. E aí, quando acontece a reconfiguração, aí aparece alguém para botar defeito. Quando Deus começa a reconfigurar a vida de uma pessoa, logo vai aparecer algum irmão, logo vai aparecer alguém para querer atrapalhar, para querer botar defeito como o irmão dele. Mas saiba de uma coisa: o que o Pai faz está feito. O que Deus decide está decidido. Ele quer fazer você voltar ao propósito, voltar ao lar, ser do jeito que o Pai quer. Ele quer fazer isso. Diga amém. Ele deseja fazer isso. Ele está ansioso em fazer isso. Mas para isso é necessário que a pessoa caia em si e tome atitude. Depois que acontece a reconfiguração, tudo fica melhor. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Amém, igreja? Voltando aqui à terra, eu reconfigurei o computador. Aleluia. Sem vírus, sem nada, sem ameaça. E meu computador, que a área de trabalho parecia era uma bagunça. Era pasta para todo lado, porque, sabe? E agora só tem uma fileirinha do lado assim, com os programas que eu preciso. Tem uma pasta só com o meu nome dentro dela, as subpastas com tudo renomeado, tudo direitinho, tudo bacana, sem vírus, sem nada. Igual um pastor um dia que falou assim: pastor, tem uns germes no meu computador. Sem nada. Entenda bem, com a reconfiguração do Pai, tudo vai ficar melhor, organizado. Às vezes a gente precisa perder tudo para se organizar, para começar tudo de novo da maneira certa. Entenda bem, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Quem entendeu essa mensagem? Dá um aplauso ao Senhor. Aleluia. Deixa o pastor salvar aqui, porque eu sei que só Jesus salva, mas eu preciso salvar aqui a mensagem para abençoar mais pessoas. Diga amém.